Paz de Cristo a todos. Aqui é o pastor Cláudio e hoje para apresentar uma leitura cristológica acerca do tema do Êxodo, mais propriamente dito, acerca do conceito do Êxodo, livro que pertence ao Pentateuco judaico, mas que, a partir do advento do Cristo, foi interpretado pelos cristãos numa perspectiva cristológica. Eu farei uma breve exposição acerca deste conceito, mostrando o quanto que ele está presente nos evangelhos e o quanto que para nós este conceito, o quanto que a nós este conceito tem a dizer. Mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal, para nos ajudar na divulgação deste espaço, esse espaço por meio do qual nós levamos reflexões cristãs, mensagens inspiradas no Evangelho de Jesus, sempre numa perspectiva de diálogo mais ampla, mais consistente, buscando chegar ao entendimento do texto a partir daquilo que o texto de fato, o texto do Evangelho, de fato pretende nos dizer. Ajude-nos neste trabalho, ajude-nos a divulgar este espaço às pessoas do teu convívio, para que nós possamos alcançar um número cada vez maior de pessoas interessadas nessas reflexões, nesse gênero de reflexões, e que queiram saciar sua fome da palavra de Deus. Bem, como eu já apresentei, já expus, como eu já apresentei, os evangelistas vão recorrer ao Antigo Testamento e vão lê-lo a partir de uma perspectiva cristocêntrica ou cristológica. Ora, uma vez que estes homens, e eu me refiro aqui a Mateus, Marcos, Lucas e João, à medida que estes homens se convertem ao cristianismo, eles passam a interpretar a vida de Cristo a partir de muitos eventos e promessas do Antigo Testamento, como a dizer que todos aqueles eventos e todas aquelas promessas teriam o seu sentido mais profundo, o seu sentido maior, o seu sentido pleno na pessoa do Cristo. Ora, para estes evangelistas, o Cristo é o ponto alto, o Cristo é o centro para onde todos os eventos e todas as promessas do Antigo Testamento apontavam. É a partir desta linha de raciocínio que estes homens vão reler o Antigo Testamento. E, embora nem sempre isto esteja claro, em muitos outros pontos, esta relação, esta reinterpretação do Antigo Testamento traz-nos referências que saltam aos olhos. Ora, podemos começar pelo conceito do Êxodo, e o quanto que a ideia trazida trazida no livro do Êxodo serviu de inspiração para os autores dos evangelhos entenderem o Cristo, e isto
às vezes com referências mais claras e com referências um pouco mais, diríamos, um pouco mais discretas, sutis, referências mais tímidas. Ora, nós encontramos referências ao Êxodo em diversos momentos do Evangelho de Cristo. Poderíamos começar acerca da figura de João Batista, o profeta que Deus designou para preparar os caminhos de Israel para o advento do Cristo. Ora, o lugar em que João Batista escolhe para ser o seu ministério já é uma referência ao Êxodo. Ora, diz os evangelistas, Marcos vai dizer isso lá no capítulo 1, que João Batista pregava no deserto, e para o deserto as multidões acorriam para ouvir a sua mensagem e ser por ele batizadas. Ora, nós vemos aqui, já no espaço ocupado por aquele que vai abrir os caminhos para o advento do Cristo, uma clara referência ao Êxodo. Nós sabemos que boa parte da história de Israel na narrativa do Êxodo, ou a maior parte, se dá no deserto de Padan Aram, onde Israel peregrinou por anos até chegar à terra prometida. Ora, nós vemos aqui uma clara referência no Evangelho ao deserto que passou a ser representado como o lugar de peregrinação de Israel lá no livro do Êxodo. Portanto, o espaço em que João Batista desenrola o seu ministério é um espaço inspirado no livro do Êxodo. Mais ainda, nós vemos que o próprio Cristo vai ao deserto, e no deserto Cristo é tentado durante 40 dias. Ora, esses 40 dias da tentação, esses 40 dias nos quais Cristo foi tentado, também fazem uma referência ao Êxodo. Ora, uma referência clara ao período em que Israel peregrinou no deserto. O tempo que Israel levou do Egito até Canaã, não que a distância fosse tão grande assim, mas uma vez que as insurreições de Israel no deserto colocavam de alguma forma, cegavam de alguma forma sua fé em Deus, comprometiam de alguma forma sua fé em Deus, este percurso, que poderia ser feito em dias, acabou levando anos, porque o povo de Israel simplesmente se insurgiu contra Deus e, por conta disso, acabou fazendo os caminhos mais longos, andando em círculo, andando às voltas, sem caminhar na direção certa, sem caminhar no rumo certo à terra prometida. Ora, 40 anos de peregrinação no deserto é o tempo em que Israel ali permaneceu. 40 dias sendo tentado no deserto é o tempo que Cristo foi provado. Ora, vemos aqui também outra referência clara acerca do Êxodo e o quanto que este livro é evocado para compreender
para compreendermos melhor o seu sentido, o seu significado, que apontava para o Cristo. Ora, na própria infância de Jesus, nós já encontramos alguns elementos também que nos reportam ao Êxodo. Ora, podemos ver estes elementos, por exemplo, na fuga de Cristo para o Egito, fazendo aqui o caminho inverso, uma vez que ele corria sério risco de morte devido à ameaça de Herodes. Ora, lá no deserto, lá no Egito, Cristo será chamado novamente para Israel. Do Egito chamei o meu filho, é uma expressão utilizada por Mateus. Ora, o Cristo que vai para o Egito com sua família, Maria e José, fugindo da espada ferina de Herodes, é o Cristo que sai também do Egito para voltar a Israel e iniciar o seu ministério, e iniciar o seu plano salvífico. Ora, nós vemos aqui uma geografia que se assemelha muito à geografia do Êxodo, Israel saindo do Egito em direção a Canaã. Nós vemos aqui Jesus saindo do Egito e retornando a Israel. O próprio Herodes nos é pintado como uma espécie de faraó, e o faraó dos dias de Moisés. Ora, faraó, sentindo-se ameaçado em seu poder devido ao nascimento daquele que foi considerado pelos magos como o Messias prometido, mandou matar à espada os meninos primogênitos, os meninos recém-nascidos da cidade de Belém. Ora, esta referência nos reporta também ao livro do Êxodo, no qual o faraó também impôs às suas parteiras que tirasse a vida de todo menino nascido de mulher judia. Salvou-se a figura de Moisés, mas nós vemos aqui um rei erguendo a sua espada contra pequenos inocentes. Isto vai se repetir na narrativa de Mateus, quando Herodes também desembainha a sua espada a fim de tirar a vida de crianças inocentes. A relação Evangelho e Êxodo novamente aqui se mostra, novamente aqui se apresenta, e em outros relatos, de forma um pouco mais discreta, esta mesma relação é apresentada. E acerca dela, eu já antecipo, de algum modo, o significado desse êxodo, porque a partir do Cristo como agente, como sujeito ativo, esse termo vai adquirir um sentido extremamente novo, um sentido pleno. Ora, a palavra êxodo traz o sentido de passagem. Perdão, a palavra êxodo traz o sentido de saída. A palavra êxodo traz o sentido de retirada, traz o sentido de uma caminhada, saindo de um ponto em direção a outro. Está contido
contida na palavra Êxodo, esta ideia de saída, esta ideia de caminhada, de deslocamento de um ponto ao outro, e isto no Evangelho de Cristo fica bastante claro. Ora, Jesus, por vezes, convida alguém a sair. Diante da sepultura de Lázaro, ele o convoca a sair. Sai-te para fora, dirá Jesus a Lázaro, que jazia morto, sepultado há 4 dias, e Lázaro ressuscitou. Numa outra ocasião, Jesus toca no esquife de um jovem morto, comovido pelo pranto da mãe daquele moço, e o jovem salta, sai, pula para fora da sepultura. O próprio Cristo, em Betsaida, vai pegar um cego pelas mãos e vai levá-lo para fora da aldeia. Ora, em muitas referências, o próprio Cristo assume o papel de condutor, de sujeito ativo, que aponta para o homem, para a mulher, o lugar da saída, a necessidade de sair, a necessidade de se desprender, a necessidade de se mover de um ponto para o outro. Jesus vai ressignificar o livro do Êxodo, e agora ele será o grande encorajador, o grande inspirador daqueles que nele creem, para que estes saiam. E saiam para onde? Ora, e saiam de onde? Saiam de um sistema de opressão. Saiam de um sistema religioso que adoece, que angustia, que escraviza, que não produz vida. Ora, Jesus inspira os homens a sair libertando-se de todas as amarras que eles agrilhoam num estado de esterilidade, num estado que os sufoca, num estado que os mata, e os mata em sua alma, e os mata em seu desejo de viver, e os mata em sua energia necessária e importante, que deve ser canalizada para coisas extremamente construtivas. Ora, Jesus nos convida para sairmos de relacionamentos opressores, de um casamento opressor, de um trabalho também opressor, e por que não? Ora, Jesus nos convida a sairmos de uma igreja que nos oprime. E quantos cristãos não são oprimidos, escravizados em muitas igrejas que por aí existem, que por aí estão? Ora, Jesus nos convida a sair, porém, esta saída decorre de um ato de coragem. É preciso ter a coragem para sair. É preciso ter a coragem para se desprender. Ora, Cristo nos inspira. Cristo nos encoraja, porque por vezes Ele, Jesus, saiu, e Ele, Jesus, inspirou outros a saírem. Ora, João Batista sai de Jerusalém e vai pregar no deserto. Ora, ele sai desta Jerusalém, que aqui é interessante notarmos isso, que aqui acaba assumindo no Novo Testamento o lugar do Egito. A Jerusalém, que até então era tida como o lugar
onde Deus se manifestava, o lugar que acolhia o templo onde Deus se revelava, agora é pintada como o verdadeiro Egito, não como o lugar onde Deus se faz presente, mas de onde Deus se afasta, porque nela impera a opressão, nela impera a escravidão, nela imperam as algemas que amarram os homens e os sufocam. Ora, João Batista sai, o próprio Cristo será expulso desta Jerusalém, porque ele será crucificado no Gólgota, fora das muralhas de Jerusalém. Ora, o ato derradeiro do Cristo, suas últimas palavras, durante o seu ministério público, serão proferidas, serão expressos fora dos muros de Jerusalém, lá no Gólgota, e é no Gólgota que Cristo concretizará a nossa salvação. Portanto, fora da Jerusalém, fora desse espaço de opressão, fora desse sistema que escraviza o homem e rouba toda a energia necessária para ele criar, produzir e concretizar todo o seu potencial. Ora, Jesus nos convida a sair, Jesus nos convida a retirar, mas para isso precisamos ter coragem. É interessante que uma das virtudes que o cristianismo mais cultiva é a virtude da resiliência, né? É a virtude, uma virtude estoica que foi cristianizada, que é essa virtude que faz do indivíduo uma espécie de Deus Atlas da mitologia grega, a ponto de suportar em suas costas o globo terrestre. Ora, essa virtude estoica, que está muito presente no estoicismo e que foi cristianizada, esta virtude tem a sua importância em determinados contextos. Nós precisamos resistir em determinados contextos, nós precisamos permanecer, precisamos ficar em determinadas situações. É necessário que suportemos, mas em muitas outras, o suportar não passa de uma atitude ingênua, não passa de uma atitude que resulta de uma consciência que já foi limitada, que já foi sequestrada pelos sistemas que aí estão, sejam eles os sistemas políticos, econômicos e religiosos. Ora, nestas circunstâncias, o indivíduo simplesmente interpreta esta força, esta resiliência, como sendo uma grande virtude, quando na verdade aquilo tudo não passa de uma concepção mais limitada acerca de sua fé, acerca de sua condição, acerca do lugar que ele está ocupando naquele sistema e o quanto que ele poderia crescer se daquele meio ele saísse. Ora, aqui Jesus nos inspira a virtude da coragem, porque é certo, precisamos de coragem para sair, precisamos de coragem para romper os grilhões, precisamos de coragem para dizermos um basta a determinada situação e nos colocarmos a caminho de um ponto de opressão para um ponto de liberdade. E ainda que não atinjamos este ponto, só o fato de nos colocarmos em movimento já podemos nos dizer já podemos dizer que somos livres. Ora, nós precisamos de coragem, mas esta coragem Cristo nos inspira por meio de suas ações, por meio de suas palavras, por meio de seu Espírito. Faz parte
da mentalidade cristã, saber o momento certo de sair, saber quando aquele sistema que me marginaliza, que me exclui, que me oprime, deve ser rompido, superado, deixado para trás, a fim de que eu retome a minha vida e possa vivê-la a partir de sua plenitude. Isto o Cristo nos inspira. Isto o seu Espírito nos motiva. Basta nos unirmos cada vez mais e mais a Ele, a fim de que paulatinamente a gente vá ampliando os nossos espaços, rompendo com estes que aí estão e que querem apenas nos marginalizar, nos escravizar, para caminharmos rumo à plenitude, à vida bela que nos espera. É preciso ter coragem para sair, mas Cristo, por meio de seu Espírito, nos dá. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo, e até uma próxima.